Quero saudar aqueles que nos visitam nesta manhã pela primeira vez. Vocês são bem-vindos à nossa igreja. Nós temos estudado aqui na igreja a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E hoje nós vamos começar a exposição do capítulo 2. E eu quero, nesta manhã, trazer apenas um panorama do que nós vamos ver nos primeiros 16 versículos deste capítulo. Mas nós leremos Romanos 2, do 1 ao 16. Vamos ler todos juntos? Portanto, és indesculpável ao homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Vamos orar? Fala conosco nesta manhã, Senhor. Trabalha a Tua palavra nos nossos corações. Tem misericórdia da minha vida como expositor da Tua palavra, Senhor. Opera um milagre em mim agora, Pai. Que ao expor a Tua palavra não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas sejam as palavras do Senhor. E que aquilo que porventura sair da minha boca, ó Deus, que seja meu, que o Teu povo, ó Pai, lance fora com a ajuda do Teu Santo Espírito e retenha apenas aquilo que venha da Tua palavra. Senhor, somos homens de lábios impuros, ó Deus. Somos um povo de impuros lábios, mas nós cremos que apesar de nós, através do sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor pode, se quiseres, falar conosco nesta manhã. Deus, esse sermão é para todos nós aqui. Tira essa ideia dos nossos corações que o sermão não foi para mim, ou que o sermão é para mim. Não, todo sermão é para nós, Senhor. Ensina-nos nesse sentido. Corrige-nos, ó Pai, se nós temos a percepção de que domingo o Senhor fala, domingo não, outro domingo o sermão não falou comigo. Não, o sermão é sempre para nós, Senhor.
Então ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós veremos no capítulo 2 de Romanos que Paulo faz uma crítica sobre os moralistas de plantão. O capítulo 2 nos mostra que os críticos moralistas estão sob o julgamento de Deus. O capítulo 2 ele nos mostra que os críticos moralistas estão sob o julgamento de Deus. Meus irmãos, os críticos moralistas estão sob o julgamento de Deus. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo, ele começa falando que os gentios estão sob o juízo de Deus. E no capítulo 2, Paulo mostra que os judeus também estão debaixo do juízo de Deus. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, essa é a temática de Paulo, onde ele quer nos mostrar, e a Bíblia nos mostra, que todos os homens estão debaixo do juízo de Deus. Não importa se você é uma pessoa que nunca leu o Evangelho, nunca frequentou a igreja, você está sob o juízo de Deus. Assim como não importa se você é de berço evangélico. Eu não sei onde é produzido esse berço evangélico, mas ele existe. Não tem gente que diz, eu sou de berço evangélico. Eu não sei onde compra esse berço, mas ele existe. Pelo menos na nossa cabeça. Então não importa se você é de berço evangélico, foi criado na igreja, passou por todas as classes de escola dominical, fez a sua profissão de fé, é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você também está sob o julgamento de Deus. É isso que Paulo nos mostra nos 3 primeiros capítulos de Romanos. No capítulo 1 ele nos mostrou os gentios, ou seja, alguém que não faz parte do povo de Deus, alguém que não recebeu a revelação especial de Deus, um povo que não cresceu nos princípios da palavra de Deus, está sob o julgamento de Deus. Mas agora no capítulo 2 ele vai nos mostrar, nós também, o povo de Deus, estamos debaixo do julgamento de Deus. Por quê? Porque ambos os povos, gentios e judeus, receberam do Senhor uma revelação e vivem de acordo com a revelação que receberam. Nós vimos no capítulo 1 que os gentios receberam a revelação natural, ou seja, a criação do universo revela a Deus, e por isso os gentios são indesculpáveis em suas obras. Mas aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos mostra que os judeus, o povo de Deus, recebeu a revelação especial, as escrituras sagradas, especialmente nos dias de Paulo, referindo-se ao Antigo Testamento. Assim como os gentios receberam uma revelação de Deus, os judeus também receberam uma revelação de Deus, as escrituras sagradas. A revelação que os gentios receberam, nós a chamamos de revelação natural, porque a criação mostra que existe um Deus. Nós vimos o Salmo 19 que diz, os céus proclamam a glória do Senhor e anunciam as obras das suas mãos. A criação mostra a existência de Deus. Revelação natural. De modo muito especial, a Bíblia mostra que esse Deus Criador é um Deus também Salvador. No entanto, gentios e judeus estão indesculpáveis diante de Deus, porque ambos rejeitam a vontade do Criador. E é o que nós vamos ver no capítulo 2 de Romanos. Os gentios rejeitam a vontade de Deus quando olham para a natureza e se entregam à imoralidade.
Os judeus rejeitam a vontade de Deus quando olham para as Escrituras e julgam os gentios como se fossem superiores a eles. Paulo, no capítulo 2, vai condenar o julgamento que os judeus faziam acerca dos gentios. A imoralidade dos gentios era desembocada na perversão sexual. O ídolo deles resultava nisso. O ídolo do judeu é a autorretidão. O problema do judeu é que ele acreditava que a salvação dele dependia, primeiro, porque ele era judeu. Ele era o povo eleito de Deus. Não, eu sou eleito. Eu sou melhor do que quem está lá fora, porque Deus me escolheu. Ele acreditava que era escolhido por ser especial, quando Deus nunca disse isso. Deus não diz na sua palavra que escolhe o seu povo porque o seu povo tem alguma virtude. Alguns teólogos até se equivocam ao dizerem que a doutrina da eleição está pautada porque Deus, sendo onisciente, vê nas pessoas a fé que elas vão ter lá no futuro, por isso Deus as elege. Não, senhores, o povo é escolhido por misericórdia, por graça de Deus. O ídolo do judeu que Paulo vai atacar aqui no capítulo 2 é a autorretidão. É quando a pessoa pensa o seguinte: eu sou melhor do que quem está lá fora, porque eu sou dizimista, porque eu congrego, eu venho ao culto toda semana, eu leio a Bíblia todos os dias, eu sou melhor do que quem está lá fora, porque eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu não roubo. Isso é autorretidão. Meus irmãos, não se equivoquem na fé de vocês. O erro dos judeus dos dias de Paulo foi acreditar que eles seriam salvos pelas suas próprias obras. E como nós também erramos nesse sentido, porque muitas vezes nós acreditamos que para sermos salvos nós precisamos fazer algo. Muitas vezes nós acreditamos que para nós agradarmos a Deus, nós precisamos pagar com as nossas obras. E isso é um ídolo que precisa ser quebrado no nosso coração. Enquanto esse ídolo não é quebrado, nós continuamos achando: não, eu preciso ser um crente modelo, eu preciso ser um servo de Deus modelo, eu preciso fazer isso porque senão Deus não vai me aceitar. E quando nós pecamos, e como nós pecamos diariamente, constantemente, várias vezes por dia. Mas às vezes, na sua autorretidão, você pensa que pecado é só aquilo que as pessoas fazem lá fora, e você esquece de olhar para você mesmo. Enquanto nós acharmos que a nossa salvação depende de nós, nós estaremos adorando um ídolo chamado autorretidão, autojustificação, ou seja, nós mesmos achamos que nós podemos nos justificar. Mas se há alguém aqui nesta manhã que tem alguma dúvida de que a salvação é totalmente pela graça, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Deixa marcado aí em Romanos, que nós vamos voltar a esse texto. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo nesta manhã vai destruir em nosso coração o ídolo chamado autorretidão. Se você ainda pensa que você precisa fazer alguma obra para você ser salvo, eu só vou ser batizado quando eu fazer isso, eu só vou ir para a igreja quando eu parar de fazer isso, Deus só vai me aceitar porque eu tenho que fazer isso. Sai dessa vida, porque isso não é a verdade bíblica. Primeiro, vamos ler juntos o versículo 2.
desculpa, Demétrio, versículo 1. Vamos juntos? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeiro, qual era a nossa condição antes de termos um encontro com Jesus? Como nós estávamos espiritualmente? Mortos em nossos delitos e pecados. O que é um zumbi? É um vivo morto, não é? Eu não gosto dessa série de zumbi, nunca assisti, sei que faz bastante sucesso, acho que não tem problema assistir, mas eu não gosto. Mas é isso aí, é um vivo morto. E é assim que nós estávamos vivos, porque a nossa carne, o nosso corpo estava vivo, mas a nossa alma estava morta, porque nós não acreditávamos em Deus, nós não conhecíamos o Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, o morto, qual escolha que ele pode fazer? O morto pode escolher com que roupa quer ser enterrado? No dia que eu morrer, vocês podem me enterrar com esse paletó azul aqui que a igreja me deu, tá bom? Mas depois de morto não tem como escolher. Por isso, preste atenção. A primeira verdade acerca de nós estávamos mortos e Deus fez um milagre em nós, nos dando vida. Se hoje você tem fé em Jesus, não foi porque você foi atrás de Deus, foi Deus quem foi atrás de você. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Se você hoje tem vida, não é porque alguém te convenceu disso. Seu pai, sua mãe, o seu marido, seus filhos. Não, ninguém nos convenceu disso, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então percebam, meus irmãos, que a obra da salvação era totalmente independente de mim, de você, do seu vizinho, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe. Não importa o pregador que ocupe o púlpito, não importa quantas vezes você prega o evangelho a alguém, se o Senhor não resolver salvar a sua vida, você continuará perdido. Não é você quem escolhe, não sou eu quem escolho. Eu gostaria que todas as pessoas que me ouvissem tomassem a decisão de crer em Cristo Jesus, mas não depende de mim, depende do Senhor. Então, a primeira coisa, você estava morto, e o morto não tem obras. As obras que você tem, é o Senhor quem te dá. E a prova disso está no versículo 8 deste capítulo 2 de Efésios. Vamos ler juntos Efésios 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Primeiro, a palavra graça te lembra o quê? Quando você vê ali no Parque das Hortênsias, tem uma placa, entrada grátis. O que isso significa? Está pago. Você não paga nada. Graça significa isso, gratuidade. Você não paga nada, já foi pago. Foi pago por quem? Por Cristo. Foi pago por Cristo. Então, olhe de novo aí para a sua Bíblia, olhe de novo para o texto bíblico. A Bíblia diz que você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela graça. Quanto que você pagou para ser salvo? Nada. Nothing. Assim, professor? Nada. Mas nós somos salvos pela graça mediante o quê? A fé. E a graça e a fé vem de quem? De Deus. Não é minha, não é sua. Olha o versículo 9. Nós não somos salvos pelas obras. Por isso, meu irmão, nós não podemos nos gloriar da salvação. E o que Paulo chama a nossa atenção aqui no capítulo 2 é para esse perigo. Quando você pensa que a salvação depende de você, você está adorando um ídolo chamado autorretidão. Quando você pensa que a salvação depende de você, você adora um ídolo.
chamado autojustificação. E percebam, meus irmãos, que muitas vezes um passatempo do povo de Deus é condenar os outros, é condenar o pecado dos outros. Nós gostamos de olhar para os outros e condenar os seus pecados, e colocar as pessoas no inferno, e dizer: fulano de tal é perdido. Tem crente que tem ousadia de dizer: aquele ali nem Deus dá jeito. Meu irmão, que vergonha na tua cara. Nós não podemos falar um negócio desse. Só Deus para dar jeito, só Deus que pode dar jeito. Agora, quando você pensa que nem Deus dá jeito, você está adorando o ídolo da autorretidão, porque talvez até inconscientemente você está achando que você é melhor do que o outro. Deus dá jeito em todo mundo, basta ele querer. Não tem homem, não tem mulher, por mais perverso, por mais religioso que seja, que Deus não possa dar jeito. Afinal de contas, a religiosidade sem Cristo, ela é tão ímpia quanto a imoralidade sexual. A religiosidade sem Cristo, ela é tão perversa quanto qualquer outro pecado. Mas Deus dá jeito em todos nós. Até em mim, sabia? Há esperança para mim. Há esperança. Mas Paulo, ele combate aqui este ato nosso de condenar as pessoas. Paulo não está criticando aqui apenas os judeus dos seus dias, mas ele critica a todos os moralistas, sejam eles gentios ou judeus, do passado ou do presente, que olham para o outro e se julgam melhor do que o outro. Quando a Bíblia fala da atitude de julgar, aqui em Romanos 1, a Bíblia está nos ensinando o seguinte: olha, ao invés de você olhar para o outro e julgar o pecado do outro, olhe para você mesmo, lamente pelos seus próprios erros. Igreja tem fiscal de crente, você sabia disso? Eu já fui fiscal. Às vezes ainda sou. O fiscal é aquele que fica olhando: fulano de tal não veio hoje. O irmão fulano de tal está cantando hoje no louvor. Fulano de tal vem na igreja uma vez por mês, não vem na reunião de oração. O presbítero tal, ele não vem nos grupos pastoreiros. É o fiscal. Se você é fiscal de crente, em nome de Jesus nós vamos orar para essa maldição cair nas nossas vidas agora, hoje. Porque o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: você não deve olhar para o pecado do seu próximo, olhe para o seu próprio pecado e lamente por ele. Ao invés de você olhar o que o outro não faz, ou o que o outro faz, olhe para você e se pergunte: o que eu não tenho feito, ou o que eu tenho feito que desagrada ao Senhor. É nesse sentido que o capítulo 2 vai trabalhar nas nossas vidas. Nós não devemos olhar para o outro e achar que o outro é mais pecador do que eu, mas eu tenho que olhar para mim mesmo e lamentar pelo meu pecado. Olhemos para nós, estamos somente para nós e lamentemos pelo nosso pecado. Senhor, eu confesso, Senhor, os meus pecados diante de Ti. Eu peço ao Senhor ajuda para perdoar os meus pecados. Eu peço ao Senhor que me transforme, me santifique no poder do Espírito Santo, no poder da Tua palavra. Senhor, eu olho para mim e eu conheço o meu pecado. Porque a pessoa que se auto-justifica, ou o ídolo da auto-retidão, ela olha para o outro e fala assim: eu não sou igual a ela, não. Eu sou melhor. Eu vou no culto todo domingo. Verdade. Ele olha para a família dele e fala assim: eu sou melhor. Eu sou melhor. Dos filhos que meu pai teve, eu sou o melhor. E ele está dizendo isso porque ele é filho único. É desse jeito.
e a Bíblia aqui no capítulo 2 de Romanos está atacando esse problema de nós olharmos para o outro e nos acharmos melhor que o outro. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que considerar o seu irmão superior a você. Ainda que no fundo do seu coração você não acredite nisso, mas pela fé você tem que olhar para o seu irmão e dizer: não, esse irmão é superior a mim. Deixa eu arrumar a manga do meu terno aqui, porque o povo está falando: pastor, a manga do seu terno está indo lá para o sovaco. Eu estou gordo, irmãos, é por causa disso. Eu também estou gordo. Tá bom? Está cheinho. Comendo muito. Então você não fica olhando para a manga do meu terno, foca na mensagem. Queridos, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer o nosso pecado. O problema é que muitas vezes nós ignoramos a nossa corrupção e queremos olhar apenas para o pecado do outro. Mas o que a Bíblia está dizendo é: você é corrupto. Olhe para você mesmo. Trate dos seus próprios pecados. E nós encontramos na Bíblia 2 exemplos muito claros do que Paulo está tratando disso, aqui no texto. O primeiro se encontra lá em Lucas 18, versículo 9. E a parábola do fariseu e do publicano. Abra sua Bíblia, em Lucas 18, 9. Se você estiver sem Bíblia, os irmãos vão colocar aí na tela o texto. Lucas 18, versículo 9. Olha o que diz essa parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em... Olha que interessante. Confiavam em si mesmo que seria salvo. Confiava em si mesmo que Deus o amava porque ele fazia alguma coisa. Deixa eu dizer para você, o amor de Deus, ele não aumenta porque você vem ao culto aos domingos. O amor de Deus por você, ele não diminui porque você falta ao culto. Entenda. Não confie em você, você não pode se salvar. Jesus deixou isso muito claro para nós. A salvação presente de Deus é uma obra de Deus, e louvado seja Deus, porque se a salvação dependesse de mim, eu não estaria salvo em momento nenhum da minha vida. Mas vamos lá. Por se considerarem o quê? Justos. Jesus, ele conta essa parábola para aqueles que se consideram justos, e a Bíblia diz: não há um justo sequer, nenhum justo sequer. E desprezavam, lembra aquele irmão, que ele acha o seguinte: olha, tem gente que acha que a igreja vai parar se ele sair da igreja. Tem pastor que pensa que a igreja vai morrer se ele não estiver na igreja. Meu irmão, se você sairmos dessa igreja, sabe o que essa igreja vai ser? Uma igreja sem mim e sem você. A igreja vai seguir, a vida vai seguir. Tem pessoas que pensam assim: essa empresa sem mim, ela vai à falência. É interessante que quando a gente sai do trabalho, uma semana depois, se a gente voltar lá, tem outro já no nosso lugar. Às vezes fazendo uma função melhor do que a gente fazia. Então, não despreze as pessoas. Não se ache melhor do que as pessoas, porque a Bíblia diz que só existe um tipo de pessoa no mundo: pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Quem está lá fora é pecador. Todos nós estamos na mesma condição, e todo homem precisa de uma única solução para o seu pecado: Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, você sabe, um religioso, um mestre da lei, um doutor da lei, estudou no Andrew Jumper, tem doutorado em divindade. Eu não sei como pode isso, alguém ser doutor em Deus, mas existe esse tipo.
Se nós não conseguimos explicar Deus em sua exaustão, como nós podemos criar um título de doutor em divindade? Mas existe. E o fariseu era doutor em divindade. O publicano era um judeu também, cobrador de impostos, trabalhava para o império inimigo, só por essa causa já era odiado pelo povo, pelos seus familiares. O publicano não era bem-vindo em uma sinagoga, mas além de cobrar impostos para o império inimigo, cobrava mais, cobrava de maneira ilícita e se enriquecia de maneira ilícita, e era odiado, um ladrão, um corrupto. Então Jesus diz que esses dois homens sobem ao templo com o propósito de orar. O fariseu, ele ora de pé. E o problema do fariseu é que ele não orava para Deus, ele orava para si. Duas coisas. Nós não é pecado orar em público. Mas se a nossa oração é motivada pelo público, nós estamos pecando. E eu acho que muita gente que não gosta de orar em público também peca. Porque muitos de vocês que não gostam de orar em público não estão preocupados com o que o Pai vai pensar da sua oração, mas você está preocupado com o que o público vai pensar da sua oração, e isso também é pecado. Não tenha vergonha de orar em público quando for pedido. Você pode ser igual eu, falar a concordância tudo errado, não saber falar português, não ter palavras bonitas no vocabulário, ou você pode ser um doutor, um mestre, um acadêmico e ter uma oratória maravilhosa. Seja quem for, nós podemos orar a Deus quando o nosso foco é o Senhor. Mas esse fariseu, o seu foco na oração era o quê? Era ele mesmo. E a Bíblia diz o seguinte: ele orava de si para si mesmo dessa forma: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Então percebam, meus irmãos, roubar é pecado? Sim ou não? É pecado. Ser ladrão é pecado? Ser injusto é pecado? É pecado. Adúltero é pecado? É pecado também. Gostei da convicção. Que bom. O problema daquele homem não era que ele não estava buscando coisas justas e que Deus nos pede, mas o problema dele era a autorretidão. Nós devemos abandonar. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, quem adulterava não adultere mais. Ou seja, há uma nova vida para nós. Mas o problema do fariseu da parábola é que ele confiava na autorretidão. Ele achava que Deus o amava, ele achava que Deus o respondia, ele achava que era melhor do que os outros homens, porque não roubava, porque não adulterava. E a autorretidão é um pecado terrível, que não nos justifica diante de Deus. E ele diz ainda: não sou como esse outro publicano. Eu me lembro de uma vez que um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, como que o senhor tem coragem de servir ceia para aquele irmão da igreja? Eu falei: mas você tem alguma denúncia contra aquele irmão? Algum problema que precisa ser tratado em termos de disciplina? E geralmente essas pessoas, elas levantam a bola, mas elas não cortam. Mas o que eu percebi naquele irmão era um ato de julgar o outro. E aliás, na ceia, a Bíblia diz, a instrução para participar da ceia, a Bíblia diz para nós examinarmos a nós mesmos. Eu disse: irmão, você está equivocado, porque o exame não é da pessoa que está do seu lado. É ela que tem que decidir se ela deve ou não tomar a ceia, ou o conselho da igreja, diante de um pecado de disciplina e algo nesse sentido. Mas aquele publicano da parábola diz: eu não sou como esse. Aquele fariseu da parábola diz: eu não sou como esse publicano. E muitas vezes na igreja a gente olha para o lado e diz: eu não sou como ele, eu não sou como ela, eu não sou. Olha só,
ele continua a sua oração no versículo 12, e diz: jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, nós devemos jejuar? Sim, o jejum é uma disciplina espiritual que faz parte da nossa vida cristã. Nós devemos ser dizimistas? Sim, mas o problema desse homem não estava no fato do que ele fazia. Ele fazia tudo o que deveria fazer, mas qual era o problema dele? A autorretidão. Ele achava que era aquilo que o justificava diante de Deus. Ah, se eu jejuar, vai acontecer isso. Igual algumas igrejas pregam: olha, se você for dizimista, Deus vai te abençoar. Não, senhores, Deus não nos abençoa para nós sermos dizimistas, porque nós devolvemos o dízimo. Nós devolvemos o dízimo porque Deus já tem nos abençoado. Esse é o entendimento bíblico correto. Nós jejuamos não para Deus nos abençoar mais, mas o jejum é uma extensão do alimento terreno, porque nós desejamos mais do pão do céu. Não é para nos justificar diante do Senhor. Então, queridos irmãos, aquele homem, ele fazia tudo certo, mas ele tinha um problema: ele confiava nele mesmo, na autorretidão. Vamos ver a oração do publicano, versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Para nós, qual oração foi mais bonita? A do fariseu ou do publicano? A do fariseu. Você olha para o homem daquele e fala: rapaz, eu não jejuo, tem 20 anos que eu sou crente, eu não jejuei uma vez na minha vida, não é assim? A gente olha para esse homem e fala assim: meu Deus, eu não estou devolvendo meu dízimo. Deus, eu tenho tantos pecados. Então você olha para o homem daquele e fica admirado. Mas olha, a quem Deus justificou? A quem Deus justificou? Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será. Quem foi justificado? Quem foi salvo? O que dava o dízimo? O que jejuava? Ou o que disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador? A salvação depende de quantas vezes você jejua, de quantas vezes você dizima. A salvação depende de quem? Jonas disse: a salvação pertence ao Senhor. Agora, meus irmãos, você sabe, porque você não é bobo, você faz de bobo. Tem uns aqui que vão chegar e falar assim: ah, pastor, então eu não preciso jejuar, eu não preciso devolver o dízimo, porque eu já estou salvo. Meu irmão, você é nova criatura, não se faça de bobo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Perfeitamente. Ah, então eu posso viver uma vida de pecado, porque eu já estou salvo. Paulo diz que nós morremos para o pecado. Morremos para o pecado. Mas um outro exemplo na Bíblia. Nós vimos aqui um publicano que não olhava para as suas mazelas, mas olhou para as mazelas o fariseu, que não olhava para as suas mazelas, mas olhava para as mazelas do publicano. O outro texto está lá em Lucas 15, 25, a parábola do filho pródigo. Nós vemos o irmão mais velho do filho pródigo, esse mesmo conceito de autojustificação. A Bíblia diz assim, e o texto está aí na tela para você acompanhar: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. O que esse filho mais velho fez quando o irmão voltou? Se indignou. Gente, vocês já viram que na igreja às vezes é assim? Tem crente que fica indignado quando chega um pecador na igreja. Ah, mas aquele homem chegou na igreja e está sentando na minha cadeira. Fui eu que paguei aquela cadeira ali, não foi ele. Ah, mas chegou agora e já está cantando um louvor.
Chegou agora e já está pregando na igreja. Eu demorei 4 anos para ir para a junta diaconal. Eu estou errado? Você sabe que eu não estou errado, porque você já falou isso. Eu já falei isso. Se você não falou, você pensou. Autorretidão. Ao invés do irmão se alegrar com a volta do seu irmão que estava perdido, ele ficou o quê? Indignado. Só que aqui no Monte Alegre não tem espaço para irmão indignado com isso. Quem vai chegando é bem recebido. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Os que mais se indignam são os que menos trabalham às vezes. Então você que está chegando, seja bem-vindo, viu? Vocês são bem-vindos. E se vocês quiserem vir para trabalhar, tem bastante enxada para carpir a obra de Deus, a lavoura de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Agora, se vocês não quiserem trabalho, vá para outra paróquia, porque aqui é um lugar de trabalho. Aqui é um lugar onde a gente tem orado para o Senhor mandar trabalhadores. E os trabalhadores que aqui estão, deixa eu dizer para você, essa obra não é tua, não é minha, não é nossa, ela é do Senhor. Você não tem cadeira cativa. Esse púlpito aqui não é meu. Eu oro para que Deus levante pregadores melhores do que eu, mais santos do que eu. E no dia que Deus fizer isso, eu vou dar esse púlpito a eles. E vou aí tirar as ervas daninhas. Porque a gente tem que colocar no nosso lugar. Então, olhe comigo e fala assim: Deus, levanta um pregador aqui para o Monte Alegre bom. Só que eu não vou sair daqui, se Deus não quiser, porque eu vou andar junto. Igreja é lugar da gente andar junto. É lugar da gente se alegrar. Mais um para o nosso time. Que bom! Então se alegre, meus irmãos. Se alegre. Ah, pastor, mas você não conhece. O cara acabou de chegar na igreja, o senhor não conhece. Meu irmão, eu posso ficar 30 anos, estou 14 anos casado com aquela abençoada ali. Eu não conheço o coração dela, conheço. Ela não conhece o meu coração. Quem é de verdade demonstra o que é já no começo. Tá bom? Mas vamos lá. Dito isto, aberto esse parênteses de que esta igreja é lugar para aqueles que estão chegando, trabalharem, ocuparem ministérios, servirem ao Senhor, porque a igreja não é lugar para quê? Frequentar. É uma família para pertencer. Então quem chega, e todos nós que aqui já estamos aqui para servir. Versículo 29. Mas ele respondeu, vamos ainda no 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Será mesmo? O problema da autorretidão é que a gente tem a percepção que a gente não transgride a lei de Deus. Será mesmo que aquele filho nunca havia transgredido uma ordem de seu pai? Você como filho, o que acha? É difícil, não é? Mas o cara que se auto-justifica, ele fala: eu sou dizimista, jejuo, oro, não sou isso, não sou aquilo. É o problema da autorretidão. Mas esse filho disse isso, que nunca transgrediu uma ordem do seu pai. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, olha aqui o julgamento, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. O filho pródigo estava, o irmão mais velho estava certo? Estava. O filho desperdiçou os bens do pai com meretrizes, mas ele estava errado em que sentido? Nós não devemos julgar o pecado do irmão, nós devemos olhar para as nossas mazelas. O problema é quando nós olhamos para o outro e diz: esse aí que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes. A Bíblia dizendo: não, o seu papel não é esse. Se tem alguém que tem esse papel, é o Senhor, não sou eu. O meu papel é olhar para mim mesmo, o que eu tenho feito com os meus bens. Era isso
Ele estava incomodado porque o pai havia dado uma festa para o filho que havia retornado, enquanto ele podia, ele mesmo ter aproveitado. E é isso que o pai diz. Aquele filho diz: tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora nós vamos para o momento mais importante do nosso sermão, que é a aplicação. Como nós aplicamos esse texto na nossa vida? Primeiro, capítulo 2 de Romanos vai nos mostrar, ou nos mostra, que tanto gentios como judeus estão sob o juízo de Deus. Não importa qual é a sua condição, se de gentio ou de judeu, ambos estão sob o juízo de Deus. E ambos precisamos da graça de Deus, da salvação de Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, que hoje é dia de nós olharmos para nós mesmos. Você e eu, se somos fiscais de igreja, nós não vamos ser mais. A vida do nosso irmão só importa se for para nós cuidarmos dele, não para julgarmos. Nós não somos juízes, nós somos instrumentos de salvação, de reconciliação, de perdão. Foi para isso que Deus nos chamou. Se é para julgar, julguemos as nossas próprias mazelas, os nossos próprios pecados. Olhe para você agora. Olhemos para nós mesmos e confessemos diante do Senhor os nossos pecados. Abra sua Bíblia. Em João 12, 47. Evangelho de João 12, 47. Vamos ler juntos? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Jesus não veio para te julgar, Jesus veio para te salvar. Um dia nós estaremos diante do reto juízo, mas hoje não é dia de julgamento, hoje é dia de salvação. Então nós vamos agora cantar. Sonda, Senhor, o nosso coração. Fique de pé. Fale com Deus aí no seu lugar. Sonda, Senhor, o meu coração. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Jesus. Deus, olha a minha vida. Olha, irmãos, como aquele publicano diz: Senhor, compadece-te de mim, porque eu sou pecador. Quando nós cantamos essa canção, você clama a Deus cantando, orando, mas é tempo de nos arrependermos. Hoje é dia de arrependimento diante do Senhor. Hoje é dia de salvação, não de juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós.